Advogado, é assim que você vai criar um perfil que atrai clientes. Se você não tem uma boa vitrine, ninguém entra no seu escritório virtual e você precisa cuidar dele com carinho, saber quais são os elementos que você precisa ter ali na sua comunicação que vão fazer com que você tenha os melhores resultados. Então se liga aqui no que eu vou montar para você, tá? No que eu vou te ensinar a montar para você ter um perfil magnético que fecha clientes todos os dias através do digital, seja o Instagram, seja o TikTok. Tudo que eu ensinar aqui vai servir para qualquer rede social. Então você vai pegar os princípios e vai aplicar a rede social que você tem mais resultado, a rede social que você trabalha, para você poder colher os frutos que eu estou te prometendo com esse vídeo. Primeiro de tudo, aquela pergunta que todo mundo tem. Léo, meu perfil, ele tem que ser pessoal ou profissional? Gente, não fica pensando nisso, é um perfil só, tá? Ah, Léo, mas você tem dois, por que eu tenho dois? Porque eu falo com dois públicos diferentes. Eu falo com advogado e eu falo com as mães que estão passando por um relacionamento abusivo ou passaram por um relacionamento abusivo e estão vivendo um problema de direito de família. Por isso que eu tenho dois perfis, mas se você quer falar com um público específico, tem um perfil só. E aí essa questão do profissional ou do pessoal se misturam, porque as pessoas, elas não compram o profissional apenas, elas compram a pessoa que é aquele profissional, as crenças que eles têm, os valores que eles têm. Quantas vezes eu já vi várias pessoas deixarem de ir num médico extremamente competente, um advogado extremamente competente, porque elas não se sentem acolhidas, porque aquele profissional era muito frio, porque aquele profissional não tinha tato, porque aquele profissional não era disponível. Ou seja, são coisas relacionadas. Você vai colocar um conteúdo profissional, mas mostrando quem você é também. E você tem que misturar. Eu sempre digo que 50% do seu conteúdo, quando você tem um perfil de advogado, ele vai ser um conteúdo de você explicando ali os direitos do seu cliente, o que ele pode fazer em relação àquela situação, as provas que ele tem que produzir, mas os outros 50% tem que ser quem é você, tem que ser a vida que você vive, os valores que você tem sobre a sua família, sobre os seus bastidores, porque é isso que vai gerar conexão. É isso que vai fazer com que as pessoas comprem de você, porque as pessoas vão comprar você antes de contratar os seus serviços, antes de comprar de você. Por isso é tão importante você ter um perfil só e um perfil onde você mostra estrategicamente alguns pontos da sua vida que fazem sentido e geram conexão com a sua audiência. Por exemplo, imagina aí que você está falando com um empresário. O empresário é um cara que normalmente ele valoriza a família, ele é um cara que normalmente ele cuida da saúde, é um cara que normalmente ele sabe da importância dos investimentos, então você vai comunicar. Você vai falar, às vezes, dos seus valores, vai falar das suas crenças, vai mostrar esses pontos na sua vida. Você indo na academia, lógico, você não vai mostrar 3 horas da tarde para falar o que você não está cuidando do meu processo, o que você não está cuidando das minhas demandas, está na academia. Mas de manhã você vai mostrar, depois você mostra no escritório. Você mostra que você fica até mais tarde no escritório, você mostra o empenho ao seu trabalho, a dedicação, o compromisso que você tem, porque é isso que o cara quer ver em você. Então você precisa produzir um conteúdo, contanto que lá no meu Instagram eu não apareço assim de boné, eu apareço aqui para vocês quando eu tô falando de advogado. A pessoa do Leonardo aqui tá falando agora com outro colega, com um advogado, sobre o que ele deve fazer, sobre as estratégias que ele deve utilizar para ele poder ter mais resultado na profissão. Mas quando eu estou falando com o meu cliente final, eu estou sempre de terno, então eu estou com uma camisa gola alta e um blazer, ou então uma blusa social. Por quê? Porque assim que o meu cliente quer me ver, isso é o profissional, isso é o posicionamento, mas eu não deixo de colocar, às vezes, um momento com a minha mulher, eu não deixo de colocar uma viagem, eu não deixo de colocar cuidando da minha saúde em determinados horários, porque eu sei que aquilo conecta. Tem um efeito, gente, que diz assim, quando uma pessoa vê que você é boa em uma coisa, ela começa a achar que você é boa em tudo. Ela reflete aquela sua virtude e aquele seu valor em todas as áreas da sua vida, por mais que não seja verdade. Mas aí você tem que usar isso ao seu favor. Então, juntar o profissional com o pessoal é o ideal, porque a forma como você enxerga o mundo vai determinar a forma como você trabalha, concorda? E a forma como você trabalha reflete diretamente no jeito que você enxerga o mundo. Porque você trabalha daquela forma com os valores que você tem. Então são coisas relacionadas, tá?
Então vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto é o seu arroba. Como que deve ser o seu arroba, gente? O seu arroba deve ser sempre o seu nome e ADV. Por que eu gosto do ADV? Para facilitar que as pessoas te encontrem, mas o foco tem que ser o seu nome. E o foco no seu nome, ele tem que ser desde que seu nome seja fácil. Então vamos supor que o seu nome ele é José Rodrigues. Então você pode colocar José Rodrigues ADV. ADV José Rodrigues, ou então José Rodrigues se tiver disponível. Por quê? Porque você é a sua marca. Então foque em colocar ali o seu nome, o sobrenome que você mais utiliza, não precisa ser aquele negócio gigante, né? 2 sobrenomes, 3 sobrenomes, não. Você pode colocar só um sobrenome que você mais utiliza, pelo que as pessoas te conhecem ou pelo qual você quer ficar conhecido, junto com o seu nome. Se não tiver disponível aquele link, você bota .dv. E muito cuidado aqui na questão dos sobrenomes, principalmente quem é do sul aí, ou então de alguma outra região, que vai ter aqueles sobrenomes estrangeiros, um sobrenome alemão, um sobrenome polonês, que é muito difícil de pronunciar, muito difícil de escrever, porque o seu arroba ele tem que ser simples. Se for difícil, na hora que você falar para uma pessoa, imagina que você conhecer uma pessoa por o seu perfil ou o seu cartão de visita. Aí você fala, segue lá o João Raschnauer. Aí a pessoa fala, como é que escreve Raschnauer? Eu não faço ideia de como que escreve esse nome. Então você vai colocar João Rasch. Você vai lá e simplifica. Ou então João Neuer. Você vai colocar simplificado. Por quê? Porque vai ser mais fácil das pessoas encontrarem e é mais sonoro. Vocês já viram um filme muito bom, um filme contando da história do Facebook. Eles iam chamar de The Facebook, tinha um outro nome, e no final chega um grande investidor e fala, coloca só Facebook. O nome é muito importante, facilitar a identificação, facilitar o reconhecimento. Então tem um bom arroba, pode colocar ADV reconhecendo a sua profissão, mas saiba colocar ele de forma limpa. Depois disso, o seu nome de usuário. Como é que é o nome de usuário? O nome de usuário você vai colocar então ali, como se fosse no arroba, só que no arroba às vezes você simplificou alguma coisa. Você vai colocar assim, João Raschnauer, barra, então você vai colocar essa barra que eu estou botando aqui, ó, e a área em que você atua, ou quem você defende. Então, por exemplo, você pode colocar assim, João Raschnauer, advogado do empresário. Ou então, João Raschnauer, advogado empresarial. Por que eu gosto, nesse caso, de colocar advogado do empresário? Porque é quem você defende. Por exemplo, na advocacia de família, se você olhar no meu perfil, eu coloquei o quê? Guarda, divórcio e pensão alimentícia. Por quê? Porque é a forma que as pessoas procuram. Estou passando por uma separação, estou passando por um divórcio. Ao invés de colocar ali advogado de família, ela pode até procurar. Advogado de família é um termo comum, tá? Diferente de às vezes colocar advogado da saúde. Eu duvido que o cliente final precise de advogado da saúde. Ele vai pesquisar, por exemplo, advogado especialista em tal coisa. Advogado especialista em bariátrica. Advogado especialista em casos de TEA, em autistas, advogado da mãe autista. Se você colocar isso, é muito melhor quando você atua no saúde. Por quê? Você está mostrando quem você defende. É melhor do que você colocar a área da saúde, que outro advogado que vai reconhecer. Porque não é um termo comum ao público. Você está me entendendo? E se o segredo da rede social é facilitar a comunicação para o público e você dificulta, você não gera identificação, você não vai ter resultado. Então você vai colocar sempre o seu nome, barra, a área que você atua ou então para quem você atua. E depois vamos para a foto de perfil. Gente, estamos falando aqui do seu cartão de visita, estamos falando aqui como que você vai atrair mais pessoas e vai parecer interessante, irresistível. A pessoa não vai ter outra opção a não ser te contratar. O que você tem que fazer? Você tem que estar com uma roupa que vai transmitir o posicionamento que você quer. Então imagina que você é advogado previdenciário, você não pode estar muito montado. Por quê? Você vai lidar com pessoas simples. Então você precisa se mostrar mais acessível. Se ela bater o olho e falar, esse advogado aqui não é para mim, você está perdendo a oportunidade. Agora, se você trabalha como empresário, você já tem que estar mais trabalhado, mais na beca, mais trazendo aquele arquétipo ali, ó, fundo escuro, você destacando com a cara mais séria. Por quê? Você quer transmitir o arquétipo do governante. Você quer transmitir que você é uma autoridade, que ele pode confiar em você, que você vai resolver o problema dele para ele te respeitar. Quando você for pensar na sua foto, tem elementos que são universais. Seu rosto não pode estar escuro. Segundo lugar, tem que aparecer essa região aqui e seus olhos têm que aparecer. Claro, você pode estar assim. Você pode estar assim, igual eu tô.
Nunca esteja assim, ó, tapando o seu rosto. Nunca esteja tapando seu rosto. Assim, se tiver a mão, pode ser assim, ó. Mas nunca esteja tapando seu rosto. Assim, porque dificulta a identificação. O ideal é assim. No máximo assim, ó. No máximo assim, ou então assim. Por quê? Facilita a sua identificação, a pessoa vê que é você, bateu o olho, viu o nome, viu a foto, gera confiança, gera validação. E aí, a roupa que você está usando tem que transmitir o posicionamento que você tem. Ah, vou estar rindo, não vou estar, vai depender da sua área. Às vezes, se for uma área como família, você pode estar sorrindo. Às vezes, se for uma área como saúde, mais acolhedor. Agora, se você quer trabalhar com um ticket mais alto, você já viu que nenhuma marca de roupa que trabalha aí com altos tickets de luxo, uma Gucci, uma Louis Vuitton, uma Prada, uma Dior, ninguém tá rindo nas campanhas? É todo mundo sério? Por quê? Porque o sorriso, ele é associado às marcas populares. Então você vai ter que associar muito isso ao público que você quer trabalhar. Olha muito a indústria da moda, olha muito essa indústria do varejo, porque ela sabe comunicar isso muito bem. Ela sabe comunicar o que o público quer, gerar o desejo no público, porque eles vivem de vender os produtos associando a pessoas, associando a sentimentos, e quando eles associam os sentimentos e as pessoas certas, eles conseguem vender o produto que eles têm. Então observa, olha, por exemplo, o produto que eu vendo aqui, ele se associa mais com um produto de alto ticket, que vão ser pessoas com alto poder aquisitivo que vão me contratar, ou é um produto de ticket mais baixo, que são pessoas com poder aquisitivo menor. Aí você olha lá a campanha da Riachuelo e olha lá a campanha da Dior. Não estou falando que um é bom e outro é ruim, não. Os dois são bons. Um você vai trabalhar com volume e outro você vai trabalhar com ticket. Só que você precisa definir bem a sua estratégia. É ruim quando você quer falar com todo mundo. Se você tentar falar com todo mundo, esquece. Aí que você vai se lascar. Porque você tem que ter um público muito bem direcionado, você tem que ter uma estratégia de posicionamento muito bem direcionada. Você pode ser o cara do barato, você pode ser o cara do custo-benefício, ou então você pode ser a pessoa que vai trabalhar o alto ticket, vai trabalhar a experiência, vai trabalhar a entrega de valor para justificar aquele ticket que você está cobrando. Uma narrativa bem forte. Deu para entender bem aí como que deve funcionar a sua foto de perfil? Agora vamos para a sua bio. A bio é ali onde você explica o que você faz. Na primeira linha eu gosto de dividir a bio em 3, tá? Dividir a bio em 3. Nunca faça aquelas bio nada a ver, colocando 1000 títulos. A bio ela tem que ter, na primeira linha. A primeira da linha da bio, você deve falar quem você ajuda e o que você faz, qual transformação você gera para essas pessoas. Então, por exemplo, na minha bio eu falo lá que eu defendo mulheres de relacionamentos abusivos e narcisistas para que elas tenham paz e segurança nos seus lares, nas suas vidas novamente. Então, eu estou falando lá quem eu defendo, de quem eu defendo, de quem eu defendo essas pessoas e a transformação que eu gero para essas pessoas trabalhando as dores que elas têm e a transformação, o desejo que elas têm. Elas buscam segurança, elas buscam ter paz, elas buscam se libertar desse relacionamento com o narcisista. Foi por isso que eu construí essa copy. Na segunda linha, a prova social. Ah, então eu não posso botar o meu título, ele não é uma prova social. É muito melhor você colocar o seguinte: há quanto tempo você atua nessa área? Quantas pessoas você já ajudou? Qual benefício você já gerou para os seus clientes? Imagina que você está trabalhando aí com holding, mais de 100 milhões, mais de 10 milhões de patrimônio protegido. Isso vai gerar autoridade para você, vai gerar confiança, vai mostrar que você não é um principiante, que você sabe o que você está fazendo. Você pode colocar ali, muita gente coloca 5 avaliações no Google, não é bom. Agora, mais de 100 avaliações 5 estrelas em defesa das mulheres, mais 100 avaliações 5 estrelas em defesa dos trabalhadores, mais de 200, mais de 500. Excelente, excelente. Isso sim vai gerar confiança. Mais de tantos anos atuando em favor de tais pessoas, de tal público. Isso gera muita confiança. Então esse vai ser o gatilho social que você vai mostrar a sua autoridade, que você vai se mostrar como uma referência, uma pessoa capacitada a resolver o problema daquela audiência. Em terceiro lugar, você vai colocar um CTA. O CTA é: fale agora com o seu advogado, fale agora com o especialista de tal área, fale agora com o meu escritório. E embaixo
você vai colocar um Linktree. O que eu mais gosto é o Linktree. Por quê? Porque aí a pessoa clica, ela não cai direto no seu WhatsApp. O WhatsApp já é uma conversa muito intimista ali. Às vezes ela quer saber mais do seu trabalho, às vezes ela quer ver a página do seu escritório. Às vezes ela vai querer ver algum vídeo no YouTube. Léo, ainda não tenho página, ainda não tenho vídeo no YouTube, o que eu faço? Vai no redutor de link e bota o link do seu WhatsApp direto, aí faz sentido. Aí você coloca lá, vai no redutor, coloca o link bonitinho e coloca lá, a pessoa já clica e já entra em contato. Quanto menor for o seu perfil, mais fácil eu recomendo que seja entrar em contato com você. Por quê? Porque nesse momento você tem que gerar volume. Você vai começar degrau por degrau. Você vai começar ali de baixo. Você não pode querer começar o negócio já do topo.